galera, vamos passar pro segundo tema. Ó, o segundo tema é. Vamos começar agora ao contrário, viu? Vai. Ó, dificuldade de professores de capoeira em projetos de escola e associações e instituições. Vamos falar sobre isso. Lembra do tempo, vou botando o tempo aqui e vou avisando. Começando por Grilo. Aí ele, em vez de começar pelos professores, ele começa por mim, que não sou professor de capoeira. Tá ótimo. Obrigado pela parte que me toca. Vamos lá. Sendo professor, né, de arte na rede privada, eu consigo perceber, por exemplo, né, quando me procuravam para me conseguir professores de capoeira para dentro desses espaços que são de elite. E geralmente, né, nesse espaço de elite, a gente vai ter a inserção de professores que têm uma formação, né, muitas vezes, ou acadêmica, que é um professor de educação física e é praticante de capoeira, ou aquele professor de capoeira que ele já tem ali uma vertente específica, ou vai trabalhar com um público infanto-juvenil específico, ou ele vai trabalhar com capoeira voltada para o pessoal PCD, ou vai trabalhar com a capoeira para meninos até mesmo lá da fase de 1 ano de idade e tal. Então foram alguns capoeiristas que foram requisitados a mim. Então esses profissionais eles se inserem dentro desses espaços, né, de elite, e aí conseguem o tempo todo, né, tá sempre sendo recomendado para outros espaços, o que garante a eles um espaço dentro desse universo que remunera bem aos praticantes de capoeira, o que não acontece de forma geral a todos os praticantes de capoeira, né? O que a gente vai ver na contramão é uma exclusão da boa parte, né, da sua maioria dos praticantes de capoeira, uma vez que associações ou escolas chamam esses profissionais para ocupar os espaços. Esses profissionais eles ficam trabalhando nesses espaços, dando aula de forma gratuita. Eles garantem à sociedade, né, brasileira que vão ter ali, né, trabalhos sendo desenvolvidos com a comunidade, retirando esses jovens da marginalidade. Porém, ele não garante muitas vezes o seu alimento, o seu sustento. É essa problemática que a gente enfrenta dentro da capoeira que foge esse universo elitizado. Porque a gente vai ter mestres, mestras, professores que têm que ter dupla, tripla jornada de trabalho, que é para poder conseguir desenvolver suas atividades da capoeira dentro dos espaços, né, educacionais, porém, eles não são remunerados e precisam ter aí, né, outros trabalhos para levar o alimento para casa. Nesse sentido que a gente vê aí a questão de uma injustiça, de uma exclusão social para os professores e professores de capoeira. Com certeza. Porque são profissionais, né, que foram formados dentro do universo da cultura, não precisam ir para academia para poder aprender capoeira, eles aprendem capoeira com seus mestres e mestras. Então a gente precisa entender isso, essa marginalização, essa exclusão que o próprio sistema brasileiro ele cria pós a abolição da escravatura, o que faz com que até hoje muitos mestres e mestras, né, professores e professoras não sejam remunerados por sua atividade profissional. Então isso a gente precisa rever aí. Aproveitando o gancho. Não, fazer uma pergunta a ele. Eu tenho que fazer. Essa pergunta vai ser específica a você, que você é desse setor e você falou bem do setor privado, né? Que o capoeirista dá aula de capoeira no setor privado, e precisa ser formado. Você vê isso com as outras artes marciais? O que acontece, né, dentro dessa exclusão? Você vai ter nas outras artes marciais pessoas que são formadas dentro mesmo da classe de elite, então eles vão ser, né, faixa preta de judô, Não, de karatê. formado em educação física. Não, mas eu tô falando assim no sentido, né, eles são chamados mesmo sem Entendeu minha comparação? mesmo sem ter formação, porque eles vão ter aí validada a sua graduação dentro do universo do esporte do qual eles escolheram praticar, porque também são esportes elitizados. São esportes que vão acabar entrando em competição, então esses profissionais eles não são contratados Não precisa ter. por ser professores de educação física. Eles são contratados porque são faixa preta e são atletas que ganharam, né, ali medalhas. Resumindo, as outras artes são melhores que a capoeira, que não precisa o cara ser formado em educação física para dar aula Não, é isso que eu estou dizendo. Porém, o que é que acontece no universo das escolas de elite, né, particulares? Esse profissional, mesmo que ele entre sem a formação de educação física, ele acaba sendo empurrado para tal. Ah, tá. O que acontece com os profissionais que também não são da capoeira, né, judô, karatê,
eles até entram, mas para se manter, eles precisam ter aí a formação em educação física em licenciatura, né? Porque o que acontece? O sistema que a gente segue, que é o sistema do MEC, ele vai exigir isso do professor. Então, hoje, quando a gente pensa, né, na inserção das práticas da cultura afro ou de qualquer outra modalidade, vai ser necessário que você tenha uma formação superior. Algo que a gente pode desconstruir, uma vez que a gente está falando de cultura, e cultura tem uma outra forma de formar seus profissionais. Então, dá sim para a gente entender que os profissionais que são formados na área cultural podem estar inseridos dentro desses espaços de elite, dentro desses espaços educacionais. Basta que a gente consiga aí criar um sistema que valide esse ensino. Começou ao Então, contrário, tá certo? dando continuidade a essa questão que o Júlio está falando, nós já avançamos bastante. Porque o que é que acontece? Tudo no país que se remete ao povo preto, ela é excluída. Dependente se tem formação acadêmica ou não, ela é excluída. Então, o que aconteceu com a capoeira foi que nós éramos olímpicos e por conta da saída da capoeira da academia de lutas, ficando só o pessoal do boxe, e a capoeira ficou à margem disso aí, nós perdemos essa nomenclatura de olímpica. E aí ficamos de fora. Por ser coisa de preto, por não ter ninguém que quisesse dar continuidade à legalidade da capoeira como olímpica, ela ficou esquecida dessa parte esportiva, né? E aí foi sendo trabalhada como resgate de povo, resgate da sociedade preta. E aí foi passando o tempo, só que com a evolução dos movimentos negros, as lutas de base, hoje tem muitas coisas do povo preto que está sendo utilizada pelas pessoas brancas do nosso país, Sim. que não são brancos, são pessoas brancas do Brasil, né? Lá fora eles são latinos. Então, os brancos brasileiros hoje estão consumindo nossa cultura e nosso esporte, nossa religiosidade, e eles estão ganhando com isso. Entendeu? Mas aí o que é que acontece? Existe uma coisa que a gente tem que ter cuidado, eu digo sempre, e eu já tive alguns embates na Secretaria de Educação também, do apagamento da história. Eu cheguei em uma determinada sala de aula, tinha um cidadão dando aula de capoeira, e ele estava dizendo que capoeira é coisa de branco, que não existe esse negócio de raça, que não sei o quê, que a capoeira é para todo mundo. Sei. Aí eu tive que intervir na aula, dar aquela, né, pincelada do que é realmente a capoeira. E ele ficou passado com minha presença. Eu digo, cara, não ensina errado não. Eu sei que você gosta da capoeira, sei que você está ganhando com ela, mas você tem que falar de onde ela vem. Porque se você não tem conhecimento, vai buscar. Agora, você fazer apagamento da história de um povo não está correto. Então, hoje, quando eu vejo a capoeira indo para as escolas, que a gente já está com a lei sergipana, que diz que ela é bem cultural e esportivo sergipano. Já passamos ali do CCJ, já estamos no Senado. A profissão capoeira e mestre de capoeira está vindo aí a toda. Então, os capoeiros se preparem, porque vai faltar capoeiras para dar aula, né? A questão é sobre a questão da BNCC, né? Acho que a sigla é essa, que eu tô ainda. A gente já está liberado, porque o que acontece? Existe um código que o CREF queria embaçar, dizendo que só poderia fazer algum tipo de esporte, arte marcial, quem fosse passasse pelo CREF, quem fosse professor de educação física. Isso foi quebrado. Existe uma lei para isso. Você é mestre a partir que seu mestre diga que você já está apto a dar aula. Então, existe já isso escrito em lei. Então, não existe mais. Tudo que se dizia que faltava para que a capoeira fosse inserida na escola, nós buscamos. Nós que eu falo é o Brasil inteiro. Porque eu participei de seminário lá fora, eu participei de fórum lá fora, participei de conferência. Então, não é só Sergipe, foi o Brasil todo pressionando. Então, hoje, Sergipe tem que se ligar, os capoeiristas, em procurar saber o que é que falta para ele dar aula. Porque
em relação a MEC, Ministério da Cultura, Ministério dos Esportes, a capoeira tá vindo com tudo em todas as áreas. Até nos CAPs ela vai estar. Porque ela é saúde também. Então, o estatuto tá aí para quem quiser ler. Bom, dentro do tema, né, foi abordado aí, né, dificuldades dos professores de capoeira em projetos de escola e associações e instituições. Eu sou meio que contra, eu sempre debato isso com a galera aí, do capoeirista participar dessas instituições. Por quê? Porque a capoeira, ela tem muito a oferecer e pouco ela recebe dentro dessas instituições. A gente sempre participou de associações, instituições beneficentes, escolas, até mesmo candomblé, igreja católica, igreja evangélica também, dando aula dentro dos espaços, mas só para usar como ferramenta, a capoeira foi usada como ferramenta para encher o espaço, para enobrecer o espaço, para engrandecer a escola, o diretor dizer que a escola dele é abrangente para a comunidade, a associação mostrar que está tendo trabalho com a capoeira, está fazendo evento, está levando os meninos para passear, mas quando vê, é o professor que está tirando do bolso para levar os meninos, cara. É o professor que está comprando aquele cachorro quente e a mulher do professor que está fazendo cachorro quente. Meu compadre. Entendeu? É a gente que está procurando pagar para alguém, um mestre, mas com um renome para vir para passar uma coisa diferente para os meninos. Somos nós que estamos lá falando com algum vereador, fazendo bingo, rifa, para comprar calça de um, comprar calça de outro, e às vezes a gente fica até sem calça, sem fardamento. E quando chega numa instituição dessa, o cara diz que não tem dinheiro. E quando a gente passa 2, 3 anos, a gente vai saber que o cara recebeu aquele dinheiro. Então, fica difícil e isso acontece diariamente, sempre acontece, cara. Sempre acontece. Estava conversando recentemente aqui com o Grilo e aconteceu de novo. Entendeu? É uma coisa que acontece e você não tem como fazer nada, pô. Então, pra mim, o capoeirista que quer dar aula de capoeira, vai dar aula na sua casa, cara. Vai dar aula na praça. Saia de dentro da escola, saia de dentro da escola, urgentemente. Saia. Se ela não está lhe reconhecendo financeiramente, se ela não está lhe pagando dinheiro para você dar aula lá, saia. E vem o dinheiro para Porque a agricultura para a instituição, a associação, a capoeira, ela não está lhe favorecendo. E você está engrandecendo. E o que acontece, como aconteceu com um colega da gente, se machucou, teve que sair, parar um pouco, né? Tem um acidente e passou o tempo, veio outro professor e pegou os alunos que ele já tinha. Tá entendendo, cara? Você é usado. Você tá com seus alunos ali, seus alunos estão te chamando de filho, de pai, você tá indo na casa dele porque tem alguém doente, tá passando fome e vai para lá, vai para cá, um morre, né, lavador? Outro vai preso, outro engravida, faz chá de fralda, levanta a casa de um, faz telhado de outro, né? E aí quando você não pode ficar doente, né? A gente não pode ficar doente, aí o cara vem e bota outro no seu lugar. Simplesmente assim, entendeu? O cara vem e bota outro no seu lugar. E outra coisa que acontece, aí você faz o quê? Ah, não, tô numa associação, o fardamento é da associação, então tem que botar o emblema da associação, né? E não, você não bota o seu e não bota o seu nome, né? Aí quando você sai, entra outro. Não, o fardamento é o meu nome, eu que estou dando aula. O banner é minha foto. Quero minha foto no banner. Eu que estou dando aula, então minha imagem, ela tem que estar à frente da atividade. Não é da instituição, não. A instituição tem que estar no rodapé. Ah, não, a instituição, ela tem que estar no rodapé. Se eu não tiver aqui, não tem atividade. Entendeu? Então, eu sou assim, da autovalorização do capoeirista. É mais, né? Eu fico a noite toda. Veja só. Assunto não falta. Eu não sei nem o que falar agora, porque eles já falaram tanta coisa agora, mas para não ficar assim um negócio vago, sem falar nada, essa questão de dar aula nas escolas é um pouco complicado, porque primeiro, infelizmente, aqui no nosso município, não sei, eu acho que creio que em todos os lugares seja assim, os professores ainda vai por aquela questão de indicação. O prefeito fulano indicou alguém, o vereador
fez alguma coisa ali para o prefeito pediu para o vereador indicar alguém para dar aula, e eu creio que seja sempre assim ainda, tá? Precisamos mudar ainda esse quadro. E a questão da associação e dar valor à sua capoeira, a capoeira em geral, é um negócio muito importante que o mestre Trindade falou. Porque assim, a gente dava aula numa escola, e a escola que diz, ó, tem aula de capoeira no Armindo, e vem uma verba para a Secretaria de Educação. Tem essa verba. Tem 2 anos que eu não vou fazer mais apresentação em escola no tempo de 20 de novembro. Por quê? Porque vem uma verba para a escola, a Secretaria de Educação manda para a escola, por conhecer você, tem um conhecimento que seu filho estuda na escola, lhe chama para fazer uma apresentação, falando sobre zumbi, falando sobre a consciência negra, sendo que você está ali na comunidade, dando capoeira, fazendo capoeira o ano todo, mas você não é chamado para a escola. Aí quando chega no tempo de 20 de novembro, dia da consciência negra, é chamado para fazer a apresentação de graça, mas sendo que a escola está recebendo, então alguém recebeu. Então, é uma forma de você dizer não, eu não vou, porque se alguém mandar um recibo, ou um recibo não, um ofício, olha, louva a Deus, a escola fulano de tal está lhe convidando, você e seus alunos, para fazer uma roda de capoeira aqui, uma participação, no dia tal e tal, e vai ser remunerado. Mas não, o que é que eles fazem? Vai ter um lanchinho, vai ter um bolinho, vai ter um refrigerante, venha, traga seus amigos para fazer essa roda. É a questão de você dizer, não, eu não posso fazer isso, porque se eu não der valor à minha profissão, o outro não vai dar. Pode ter certeza disso. Então, é o meu ponto de vista sobre isso na educação da capoeira nas escolas. Questão da professor de educação física, muitos professores de educação física têm a formação acadêmica, mas não têm o conhecimento da capoeira, que foi o que Josi já chegou a dizer, né? O fundamento da capoeira, a ancestralidade. Recentemente, agora eu participei de um evento que fala sobre a ancestralidade. De onde vem o seu canto? De onde vem o meu canto? E eu aprendi que o meu canto vem da minha ancestralidade, lá atrás, que eles já cantavam. Tem gente que canta a cantiga, boiadeiro, mas os boiadeiros antigamente já cantavam essa música. Então essa música não é daquela pessoa, porque ela já era cantada antes, de forma diferente, com instrumentos diferentes, com uma palma ou só com voz, mas já tinha um dono daquela música, tá entendendo? Então você dá valor ao que você faz, o que você já passou, meus viagens e eventos que a gente já participou fora do estado e dentro, e eu bato sempre nessa tecla, que às vezes a pessoa fica com mas aquele evento vai ser muito caro. Você não está pagando para aquela pessoa, você está investindo na capoeira. Então a capoeira ganha com isso. É uma forma de geral, né? Eu saio um pouco do contexto, mas é dentro desse contexto Não, com também. certeza. Eu queria só acrescentar sobre a questão do capoeira e escola, na verdade. Numa prática passada, o que é que acontecia? A capoeira não dava assistência aos capoeiristas, e na época das festividades, que era o folclore Novembro Negro, chamava os capoeiristas para fazer a apresentação gratuita. E eu sei que teve um levante nas associações de capoeira de boicote, para não participar mais, a não ser que pagasse o cachê. E graças a Deus essa prática ficou ativa. Então, eu acho que a maioria dos capoeiristas hoje, quando vai fazer uma apresentação na escola, eles estão sendo remunerados. Não como deveria ser. E sendo enrolado. O valor, né? O valor correto, né? Um valor bem social, um valor bem social, né? Que eles dão. Mas pelo menos não está indo de graça, que antigamente eles exigiam que ia de graça. E aí eu disse a resposta a alguns. Quando alguma escola lhe chamar, você fala, sabe como você faz? Me coloca para dar aula o ano todo, que aí no final do ano, ou então em novembro, eu vou fazer essa apresentação com os próprios alunos, porque eu vou estar preparando eles para essa apresentação, entendeu? Então, a maioria dos meus colegas, eu disse, cara, quando o André for lhe chamar, você já joga essa, velho. Me bota dentro da sua escola, os 200 anos letivos, que aí não, vai ser uma troca justa, eu vou estar ganhando dinheiro e vou estar fazendo trabalho de resgate da cultura, de reparação histórica, além que eu vou dar um trabalho de qualidade e eficiência com os próprios alunos da escola. É ótimo, para todo mundo.
Galera, aí, então, o pessoal falou bem sobre a parte da escola lá. Eu acho também que a parte dos capoeiristas, a gente como profissional de capoeira tem que aprender a se profissionalizar. A gente tem que aprender também que o que a gente faz, ela não tem preço, mas a gente tem que dar valor a ela. Então, a gente falou muito sobre a apropriação cultural que as escolas e os projetos e instituições fazem com a capoeira, mas a gente tem que aprender a dar valor ao nosso trabalho. O que é que que a gente tem que fazer para melhorar? A ideia de José Duma é excelente. Eu mesmo, quando qualquer pessoa entra em contato comigo para fazer uma apresentação, eu mando um projeto do que eu vou fazer já com orçamento. Então, a gente tem que aprender a se profissionalizar. E outra, aprender também que, como a gente já sabe o histórico de instituições, a fazer contrato com essas instituições para elas ter a obrigatoriedade de pagar, porque o que mais acontece nessas instituições é a gente fazer a apresentação e elas ficarem enrolando para pagar. Então, sobre questão de projeto e associação, o ponto que Benedito falou sobre não ir é massa. O ponto que eles falaram é sobre a gente ser contratado para trabalhar lá e a gente colocar o preço. Galera, não é sobre questão de se vender, é questão de sobreviver da sua arte, da sua cultura, que foi o que eles falaram e a indignação que eles dois passaram, porque já trabalharam muito de graça para a escola e para projetos. Então, nós capoeiristas vamos aprender a se profissionalizar para não estar sendo enganado por quem quer se apropriar da cultura, e a gente também tem que aprender a buscar leis, buscar lutar para a gente estar sendo contratado lá, porque a gente fala sobre contratar professores, mas tem muito professor branco trabalhando em escola aí, não é formado em educação física. Então ainda tem esse adendo do racismo em cima da contratação. Então, sobre essas questões, nós capoeiristas que temos que buscar, porque se depender da instituição, nego, nós está arrombado. A palavra mais fácil é essa. Nós estamos arrombados, porque elas vão querer chegar nas datas comemorativas, entre aspas, que foram criadas para representar a nossa cultura preta, e fazer uma apresentação e dar um lanche. Nem transporte quer dar às vezes. Então nós, como capoeirista, temos que se profissionalizar. Você quer uma apresentação de quantas horas? Você que se dá seu valor. Você envia para ela a planilha lá com orçamento, com o que você vai fazer. É isso. Porque quando eu, gafanhoto, que estou formando em capoeira, pelo grupo Arandu Capoeira, mando uma planilha de orçamento e um mestre e um contramestre vai fazer de graça, você, mestre e contramestre, está desvalorizando sua própria cultura, sua própria arte. Então, vamos também nós abrirmos os olhos, porque a gente tem que fazer as críticas à instituição, que nem vocês fizeram, mas a gente também tem que abrir os olhos dos nossos. Então, lembre de seguir nossos colaboradores. Ascension.